Já foi dito, né? É muito maravilhoso adorar a Deus reunidos, né? Numa só voz, num só coração, né? Então, que possamos adorar Ele nesta noite. Eu convido os irmãos a abrir seu coração, fechar seus olhos e dar o seu melhor louvor ao Senhor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Chame por Ele, meu irmão, chame por Ele. Ele está aqui só esperando a tua voz. Abre o teu coração a Ele. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Eu não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. É só chamar. Preciso te falar. Ele quer intimidade contigo. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre
religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Em Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor diz para você hoje: não tema em meio às dificuldades, é que os seus olhos veem, porque o Senhor é contigo e o que Ele tem para você é melhor do que você imagina, e já tem tudo preparado nas mãos dEle. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando todo segredo do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti.
eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, Ele cuida de você. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Aí esses dias eu, fazendo uma caminhada, Deus ministrou algo comigo e só agora está fazendo sentido. Eu olhava e falava: Senhor, qual é a diferença de terra seca para deserto? E Deus me levou em 2 lugares. Um era numa terra árida, e Ele falava assim: olha, terra seca é aquela ao qual não cuidou, e ela hoje precisa de manutenção, precisa de força de braço. E eu falei: Senhor, mas qual é a diferença do deserto? Porque o deserto também não dá nada. E Ele falou comigo: não, deserto é o lugar onde eu cuido, aonde eu trago intimidade e provisão. Deserto é lugar de tratamento muitas das vezes. No deserto, Ele se faz presente do nosso lado ao caminho inteiro. Só que quando nós proporcionamos uma terra seca, nós temos que cuidar e arar essa terra. Então, irmãos, se você está passando por um momento difícil, sabe, aquele momento onde você fala assim: Wellington, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz com a força do meu braço. Esse louvor é para você. Esse louvor é para que você entenda que você precisa ser cuidado por Deus. Você precisa sentir esse abraço de Deus na sua vida. Você precisa entender que quando nós aceitamos a Cristo, com Ele vem a paternidade dele. E uma coisa eu digo para você: Ele disse que uma mãe pode se esquecer de um filho, mas Ele não se esquece. Será que realmente você está sozinho nessa? Será que realmente tudo está acabado? Será que realmente não há solução? E é um louvor tão lindo. E quando Ele fala: eu cuido de ti, Deus nunca prometeu nada que Ele não pudesse cumprir. Então, irmãos, se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Você tem um Pai e Ele cuida de você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Ministério de Louvor agradece a oportunidade.
Amém. Glória a Deus, né? Esse louvor, como o irmão disse, um louvor muito lindo, né? Porque às vezes nas horas difíceis da nossa vida, nós às vezes ficamos inquietos. E esse louvor, ele nos leva a refletir que devemos descansar no Senhor. Porque muitas das vezes nós entregamos, mas não descansamos, né? Então esse louvor nos leva a ver que nós precisamos entregar e descansar mesmo, que o Senhor cuida de nós. Glória a Deus, né? Muito lindo. Tudo do Senhor é lindo demais. E nesse mesmo espírito de adoração, né? Eu quero ler um versículo para os irmãos, que se encontra em 2 Coríntios 9. Versículo 7. Que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, esse é o momento de adoração também, é o momento do nosso dízimo, das ofertas. Por quê? É nesse mesmo espírito de adoração. Porque tudo que nós conseguimos na nossa casa, na nossa vida, nas nossas necessidades, em tudo nós louvamos, em tudo nós adoramos e agradecemos esse Deus, porque Ele tem sido fiel e justo. Ele não tem deixado faltar em nenhum momento. Ele é aquele provedor que provê naquilo que às vezes a gente nem entendemos, depois nós não conseguimos entender como conseguimos, e Ele nos dá, e de tudo que Ele nos dá, Ele pede apenas 10%. Eu não sei, talvez agora neste momento, talvez até você já dizimou, você não tem o seu dízimo, você já entregou, ou às vezes ainda não teve a oportunidade de entregar. Mas a primeira coisa para nós chegar no dízimo, nós precisamos entregar nossa vida e nosso coração. E em seguida, nós temos a certeza que do dízimo e da oferta jamais nos esqueceremos. Então, que você possa com alegria trazer seu dízimo e a sua oferta ao casuvilaço do altar do Senhor. Amém? Pedir pastor Luiz que esteja orando pelas ofertas, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos estar consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. Estendam suas mãos para o gasofilácio. Deus amado e querido, Deus eterno, todo-poderoso. Ó Deus, o teu povo, Senhor, é um povo grato, Pai. Grato a Ti por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Pai. Pela Tua provisão, pela saúde, Pai. Ó Deus, nós somos gratos, Pai, pelo Teu amor. Ó Deus, somos gratos por esse ministério, Senhor. E é com alegria, ó Deus, que nós devolvemos na Tua casa os dízimos e as ofertas, Pai. Abençoa a vida de cada dizimista, de cada ofertante, Pai, e que possa ser aberta, Senhor, as comportas nos céus e derramado, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Oh Deus, todas as bênçãos que o Senhor promete na Tua palavra. Abençoa, Senhor, e multiplica o celeiro de cada família na Tua casa. No nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero assim, né, estar agradecendo a minha oportunidade, passando assim a palavra para o pastor Fábio e agradecendo muito, muito, muito a Deus
por mais esta oportunidade, como no início nós falamos, por mais esse privilégio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém, queridos. Deus seja louvado nessa noite, Deus seja glorificado e bendito no nosso meio. Que bom que você está aqui, que bom que você entendeu a alto responsabilidade de estarmos na presença de Jesus. Como é bom estarmos na presença de Jesus. Não importa qual foi o dia, o momento, a dificuldade, mas o importante é nós estarmos aqui para adorarmos a Deus, amém? Você está aí, igreja? Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu quero aqui deixar uma rapidamente reflexão. O Salmo 34, o Salmo de número 34, vai nos dizer assim, nos versos 2 e 3, a minha alma se gloriará no Senhor, e os humildes ouvirão e se alegrarão. Louve comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o seu nome. Meus amados, como podemos provocar a nossa volta, as pessoas ansiar por Jesus, se nós não vivermos esse próprio anseio? Eu não posso querer que as pessoas anseiem Jesus, se eu propriamente não anseio por Jesus. Quando eu olho a vida de Davi, eu olho uma vida devotada a Deus, uma vida totalmente direcionada por Deus. Ah, queridos, eu creio que o Pai não irá enviar o seu Filho Jesus, se de fato não houver um anseio da igreja. Por isso, entre no templo, queridos, entre em espírito de adoração, entre entendendo a importância da adoração, entre entendendo que nós estamos no templo, nós estamos no santuário, e Deus quer se manifestar em nós, Deus quer falar, Deus quer se manifestar no nosso meio. Por isso, nessa noite, queridos, eu sei que o dia foi corrido, a semana é muito corrida, às vezes estamos assoberbados diante de tantas coisas, mas nós não podemos, queridos, nós não podemos ficar sem adorarmos a Jesus. Nós precisamos ter uma vida de adoração. Quando eu olho Davi, o anseio dele de buscar a Deus, ele está dizendo, bendirei o Senhor em todo tempo. Ah, queridos, a gente está em jejum, a gente está em oração, mas a gente precisa provocar essa sede de buscarmos a Deus no nosso semelhante, no nosso próximo, mas em nós também. Deus quer se manifestar em nós, Deus quer encher do teu Espírito Santo, Deus quer que um dia comum desse, numa quinta comum, que você saia daqui refletindo e cheia do Espírito Santo. Ah, queridos, porque é tempo de orarmos, é tempo de orarmos pelo próximo, para que o Senhor anseie, para que o Senhor inflame o coração daquela pessoa, mas que venha ansiar e venha inflamar o nosso coração, amém? Eu quero te pedir para você se colocar de pé. Ah, queridos, a igreja precisa ansiar estar com Jesus. A igreja precisa ansiar estar com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo tantos planos, tantos projetos, mas a gente está esquecendo que o melhor de tudo isso é Jesus. Que o melhor de todas as coisas é Jesus. Mais que os meus planos, mais que as minhas conquistas sejam boas, sejam benéficas, mas eu quero Jesus. E se Jesus te convidasse a ir ao seu encontro, talvez a gente, com dificuldade, diríamos, Senhor, espera mais um pouquinho. Ou dá minha senha para outra pessoa, eu quero viver mais um pouquinho aqui na terra. Às vezes eu fico imaginando como os anjos olham para nós. Eles não ficam sequer uns milésimos de segundo sem Jesus, a sua presença, a sua atmosfera, e a gente muitas vezes fica sem Jesus, muitas vezes não ansiamos Ele, porque achamos que está bom aqui na terra, que está bom vivermos aqui, queremos criar laços, queremos ver o crescimento familiar. Ah, queridos, mas nós precisamos entender, queridos, que o anseio por Jesus é muito melhor e muito maior do que as minhas necessidades individuais. Por isso eu quero te convidar, você neste momento, eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Ah, queridos, nós estamos orando pelo nosso próximo, nós estamos orando
por aquela alma que tanto queremos que esteja aqui no dia 1º de março. Mas agora você também vai orar pela sua vida espiritual. Você vai orar também para que o Senhor te encha, para que quando você os convide, para que você, quando estiver com eles, eles possam também ser inflamados daquilo que está em você. Mas eu não posso passar aquilo que eu não tenho. Eu não posso transmitir para o próximo aquilo que eu não tenho. Eu não posso levar ao meu semelhante aquilo que eu não tenho. Então, igreja, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos prestes a um evento fenomenal, sobrenatural para acontecer, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra. Nós precisamos estar ligados, irmãos. Entra dessa igreja ligado. Entra dando glória a Deus, aleluias. Nada e ninguém tem o direito de te interromper na tua adoração, seja adorando, seja orando. Deus, Ele quer se manifestar no nosso meio, em nome de Jesus. Queria chamar o nosso irmão Alessandro, vem cá, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você neste momento feche os seus olhos, se você quiser levantar uma de suas mãos, ou as duas, levante para o mais alto que você conseguir, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Nós vamos falar com Ele, nós vamos adorá-lo, nós vamos chamar de Paizinho, nós vamos chamar de Senhor, nós vamos dizer: Senhor, nós ansiamos mais de Ti, nós queremos mais, nós estamos em jejum, nós estamos nessa busca intensa pela Tua presença, orando pelo nosso semelhante, orando por aqueles, ó Deus, que tanto queremos que esteja na Tua presença. Mas agora nós queremos, Jesus, nós queremos ser impactados pela Tua presença, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queridos, muitos anseiam por tantas e tantas coisas, mas nós ansiamos por Cristo Jesus, porque um dia, quando nós estivermos com Ele, nós diremos como fomos tão tolos de nos preocuparmos com coisas terrestres, de não entendermos que estar com Jesus é melhor do que todas as coisas. De qualquer momento é estar na presença dEle. Queridos, aonde tiver uma pessoa sensível, uma pessoa sensível à voz de Deus, seja tocado por Ele agora, seja cheio por Ele agora, seja cheio do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos ansiar por Ele. Nós precisamos entender que Ele está por vir, mas Jesus não vai vir se uma igreja não ansiar por Ele, se uma igreja não entender a autorresponsabilidade de que Ele é o Senhor e de que Ele deve ser adorado. É por isso que o salmista está dizendo: bendirei ao Senhor em todo tempo. Ele vai dizer: o meu louvor está sempre nos meus lábios. Queridos, que o louvor esteja presente nos seus lábios, que o louvor faça parte da sua vida, seja no momento bom, seja no momento difícil, seja na alegria, seja na plenitude. Por alguns minutos eu quero lhe dar essa oportunidade de você falar com Deus, de você orar, de você expressar a sua gratidão a Ele. Quantos estão entendendo isso? Jesus quer ser adorado neste lugar, irmãos. Nada é mais importante do que Ele ser adorado. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Abre os seus lábios, queridos. Expressa Ele um louvor. Expressa a coração. Aleluia. Onde os meus Jesus. podem falar. Senhor, nós queremos Ti. Nós queremos a Tua presença. Encontro meu mistério. Aleluia. Meio ao mar. Abre o seu coração. Confia. Adora Ele. Adora Ele. E ao Teu nome eu chamarei. E além das ondas olharei. Nós queremos a Ti, Senhor. Se o mar crescer, somente em Ti eu confiarei. Pois eu sou Teu. Adorar ao Senhor. A presença dEle está neste lugar. A glória dEle está neste lugar. Aleluia. Tua graça encobre os meus temores. A forte mão me guiará.
medo. Tu és fiel, nunca falha. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas, olharei. Se o mar crescer, somente a ti eu confiarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me fundo do que já confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Cadê a igreja para adorar? Senhor, em tua presença. Quando começamos a adorar, os grilhões são quebrados. Quando começamos a adorar, a sentença é desfeita. Adore ao Senhor, queridos. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluias. Sinta a presença dele neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a graça dele, queridos. Oh, Senhor, nós ansiamos pela tua presença. Mas de qualquer coisa, nós queremos o Senhor. Nós queremos a ti. Em ti eu confiarei, pois eu sou. Aleluias. Aleluia. Senhor, que possa ser, Pai, que possa ser uma canção sincera. Guia-nos no nosso caminho, guia-nos na nossa vontade, possamos ser dirigidos pelo Senhor. Pai, nós começamos a orar propriamente para nós, orar por nós, orar para que essa fé se aviva em nós. Senhor, traga chama, faça essa chama arder em nós. Espírito Santo, faz arder essa chama em nós. Traga essa chama, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Aleluias, aleluias. Nós levantamos em oração, Senhor. Senhor, nós já passamos da metade do jejum, Senhor. Oh, Senhor, como nós temos dito, o jejum não muda o Senhor, não muda as suas ações,
mas muda propriamente a nós, as nossas manias, nossas vontades. Ah, Jesus! Oh, Jesus, nós queremos o Senhor. Nós oramos por essas almas que estamos, ó Deus, orando todos os dias. Ah, Senhor, vai entrando com providência em cada pessoa, Senhor, que tem feito orações, que tem suplicado ao Senhor por essa alma, Senhor. Oh, Senhor, Salomão disse que sábio é aquele que ganha alma, e nós queremos entender isso, Senhor. Queremos amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso semelhante, o nosso próximo, como nós mesmos. Ah, Jesus, todos aqueles que estão neste propósito, dos irmãos das congregações, dos nossos irmãos lá na África que estão jejuando conosco, Senhor. Oh, Senhor, a maior concentração de jejum que essa igreja já fez, Senhor. Os nossos irmãos de Minas, ah, Senhor, aqui em Barra Mansa, os nossos irmãos no Nordeste jejuando, Senhor. Deus, nós cremos, Pai, cremos, Senhor, que o inferno, que o mundo espiritual está sendo abalado, Senhor. Ah, Senhor, será a maior colheita deste tempo, nós cremos, durante o ano, Senhor. Não só no evento do dia 1º ao dia 4, não, nós cremos que todo ano, Senhor, haverá uma colheita abundante, haverá uma colheita sacudida, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, se envolve em um propósito genuíno, que é orar pelo nosso próximo, que é cuidar do nosso próximo, e nós queremos fazer isso e continuarmos, Pai, porque ansiamos pela tua presença. Espírito Santo, dá força para essa irmã que diante das dificuldades não tem deixado de jejuar, não tem deixado de orar. Ah, Senhor, nós cremos no teu milagre e na tua graça na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus. Podeis vos assentar. Deus abençoe, meu amado. Queridos, essa mesma sintonia aqui, só reforçando, dia 1º de março, sábado, sem ser esse sábado agora, o próximo, na semana que vem, iniciaremos o trabalho, a conferência profética Eu Mais Um, amém? Iniciaremos às 19 horas, venha mais cedo, membros, vão chegar mais cedo, amém? Nós queremos que, está vindo um ônibus lá de Minas, mais de 50 lugares, só no ônibus, né? Fora as congregações, fora amigos que vão estar aqui. Então, queridos, venha adorar o Senhor, venha servir. E eu queria falar para você que está jejuando por uma alma, você que está jejuando por uma pessoa, não espere o último dia para convidá-la, já comece a convidá-la. Já começa, manda uma mensagem. Eu disse, nas devocionais eu tenho dito que o discipulado é você ganhar a pessoa propriamente para você, para depois você ganhar ela para Jesus. Cultive, já começa mandando, fala, olha, no dia 1º terá um grande encontro na nossa igreja, e o Senhor me trouxe a memória, eu estou orando por você, gostaria muito da tua presença conosco, e convidando ela no dia 1º ao dia 4 para estar conosco, amém, queridos? Não vamos deixar para convidar a pessoa no último dia ou no último momento, para que a pessoa se prepare. Muitos têm eventos durante o sábado, né, principalmente final de semana, então vamos fazer isso. Vamos fazer, vamos convidar, vamos ir até essa preciosa alma. Às vezes a gente só faz um convite. Irmão, a alma é muito preciosa. Como a Bíblia diz, não há o quê? Nada que compre o valor de uma alma. Então você se autorresponsabiliza. Olha, eu vou te buscar na sua casa. Se você não tem carro, ou pague um Uber para a pessoa, ou a gente ajuda você. A igreja tem carro, dependendo você mesmo, ou arrumamos um motorista para buscar. Mas o importante é que as vidas cheguem neste lugar e se sintam amadas. Elas cheguem neste lugar e entendam que tem uma igreja já orando por elas, amando elas. Agora, se você não convidar, o seu jejum não tem propósito. Porque o jejum tem propósito quando eu entendo que eu preciso orar, jejuar, mas convidá-la. O discipulado começa aí. Amém, amados? Eu falei que em uma das nossas devocionais, que o provocou em Paulo uma mudança em Saulo foi Ananias. Claro, Jesus, depois Ananias, que foi aquele que discipulou, aquele que orou, aquele que cuidou do apóstolo Paulo. Então a gente precisa de pessoas. Ninguém caminha sozinho. Ninguém vai para a igreja sozinho. Então você precisa entender isso.
né? Às vezes é uma luta espiritual para a pessoa entrar aqui dentro. Então, através de você, você pode quebrar isso. Eu tenho dito, ovelha gera ovelha. Ovelha tem um poder de gerar, de convidar. Então, faça isso no dia 1º, queridos. Venham, o culto vai começar às 19 horas e nós estaremos aqui para louvarmos o nome de Jesus. Amém? No dia 2 vai ser aqui na sede, nas igrejas locais. E também no dia 3, Vila Independência. E no dia 4, a concentração é na quadra aqui, lá embaixo, Society, no Ciderlândia. Nós vamos entrar lá no bairro, irmãos. Nós vamos evangelizar e nós vamos dizer que Jesus é que reina neste lugar. Amém? Não é ninguém a não ser Jesus, que é o dono, que é o Senhor de Ciderlândia. Então nós vamos profetizar isso. Então vamos continuar orando, vamos continuar nesse propósito. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Queridos, vamos ouvir já a palavra do Senhor e que você possa estar ligado, né, aquilo que Deus ainda vai falar conosco. Amém? Quero louvar a Deus aqui pela Ana, né, que aqui está, da Assembleia de Deus, veio com a Débora, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai maravilhoso, o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós queremos te dar glória a todo momento, sem cessar te adorar. Agora nós queremos ouvir a tua voz. Use o teu filho, pastor Éder, fala com a tua igreja, revela aquilo, Senhor, que ainda o Senhor tem para falar conosco. Como discípulos, estamos aqui para ouvi-lo, estamos aqui para obedecê-lo. Fale conosco, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Amém? Pastor Éder, glória a Deus. Aleluias. A graça e a paz, queridos, amém? Glória a Deus. Quero primeiramente me desculpar, né, com o pastor Fábio, com o pastor Luiz, que são os meus pastores, né? Mas também com você, que é da igreja, pelo meu atraso. Eu precisei ir em Paraty, e correndo, e cheguei agora 7h15 em casa. Precisei ir lá, infelizmente não teve como não ir, mas a Deus toda a honra e toda a glória o Senhor nos trouxe. Então eu peço desculpa, irmãos, pela minha falha, pelo meu atraso. Infelizmente nós precisamos trabalhar, né? As contas não param, os filhos vão crescendo e os gastos vão crescendo, parece que junto com eles, né? As roupas, os sapatos, e assim, glória a Deus, nós vamos trabalhando e glorificando a Deus. Então eu quero aqui justificar, tá, pastor, o meu atraso, tá bom, pastor Luiz? Aos amados irmãos, me perdoa, tá? Quero, irmãos, compartilhar com os amados irmãos um texto que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4, um versículo que todo mundo conhece com certeza, o verso de número 13. Filipenses 4, verso de número 13. Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 13, amém? Glória a Deus. Vai dizer assim: tudo posso naquele... Não, vocês não almoçaram hoje não. Vamos lá, só os que almoçaram hoje, hein? Tudo posso naquele que... Glória a Deus, amém. Pode se assentar? Querido, eu estava pensando um pouco a respeito disso. Às vezes passamos por tantas dificuldades, né? E quem de repente nunca, né, disse esse versículo, né, ou se apegou a esse versículo num dia de dificuldade, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que muitas das vezes, amados, nós falamos esse versículo sem contexto, na intenção de dizer que nós vamos vencer sempre, na intenção de dizer que nós vamos conseguir sempre, na intenção de dizer que nada vai nos parar. E eu quero abrir um parênteses e dizer que realmente nada vai nos parar,
porque sobre nós está o favor de Deus, e nós somos a igreja do Senhor e Ele vai à nossa frente. Mas quando eu leio os versículos anteriores, né, que é o verso 11 e o verso 12, Paulo, ele está escrevendo de dentro de uma prisão. Paulo está preso. Paulo está vivendo um dia difícil. Paulo está vivendo um dia mau. Paulo talvez está com seu corpo ferido. Paulo talvez está ali machucado. Mas ainda assim ele vai dizer, né, aos irmãos de Filipenses, né, aos filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero encorajar você a continuar a declarar este versículo. Mas não na intenção de dizer assim, não, eu vou vencer sempre, porque vai ter dias que nós vamos perder. Não, eu vou me alegrar sempre. Não, vai ter dia que você vai chorar. Sim ou não, irmãos? Vai ter dia que pessoas vão te afrontar. Vai ter dia que você vai ser envergonhado. Vai ter dias que você vai ser humilhado. Eu agora, quando estava chegando, eu entrei para ver se tinha vaga aqui. Quando eu vi que não tinha, na hora que eu fui manobrar, o motoqueiro veio cortando ali, quase bateu na lateral. E quando eu olhei para ele, ele ainda ficou bravo. E vai ter dia que você vai passar por isso. Paulo, quando está dizendo posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo eu vou vencer sempre. Ele está dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que na força dele eu posso suportar todas as coisas. Posso suportar dias bons, mas também posso suportar dias maus. Como igreja de Jesus, nós precisamos estar preparados para enfrentar o dia mau. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção que em Cristo nós podemos suportar, que em Cristo nós podemos vencer, que em Cristo nós podemos resistir, por mais que doa, por mais que esteja difícil. Fala assim, por mais que esteja difícil, eu posso suportar. Agora o mais lindo é que ele vai dizer aonde está a força dele. Ele vai dizer assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. De quem que ele está falando, irmãos? De quem que ele está falando? Ele está falando de Deus. Os irmãos de Filipenses, quando ficam sabendo que Paulo está preso, eles vão mandar uma oferta para Paulo. Né? De repente pensando, vou mandar uma oferta, tadinho, ele pode estar precisando de alguma coisa. Preso não precisa, né, irmãos? A não ser os presos do Brasil, né? Mas preso não precisa de oferta, porque ele já tem tudo ali, entendeu? Ele está encarcerado e não adianta ter dinheiro. Mas eles mandam uma oferta para Paulo. Paulo, quando recebe aquela oferta, ele vai dizer, né? Ele vai escrever no verso 11 para aqueles irmãos, olha, não digo que não esteja precisando, mas eu aprendi a suportar qualquer situação. Ele vai dizer, eu aprendi a ter fartura e aprendi a viver em escassez. E nós, como crente, precisamos aprender a discernir o tempo. Eu me lembro uma vez que o pastor Fábio pregou aqui sobre discernindo o tempo, discernindo as estações, melhor dizendo. Nós precisamos discernir a estação. Nós precisamos olhar e entender o tempo no qual nós estamos vivendo. Vai ter dia, irmão, que o dinheiro vai estar sobrando, então é hora de gastar. Mas vai ter dia que é hora de economizar. Paulo está dizendo isso, eu aprendi no Senhor a viver em qualquer tempo. Seja na abundância, mas seja na escassez. Seja livre ou seja preso, no Senhor eu tudo posso. No Senhor eu sou fortalecido. E eu gosto muito, querido, das cartas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, né, quando ele tem um encontro com Jesus, a partir dali ele vai dedicar toda a sua vida em prol deste reino. Paulo chega a dizer assim, ó, eu sou prisioneiro de Cristo.
Eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele já não tinha mais as suas escolhas. Ele abriu mão dos seus planos e dos seus projetos para viver aquilo que Cristo queria dele. E esse mesmo Paulo também vai dizer para Timóteo, o seu filho na fé, um pastor já quase aposentando, Paulo quase já parando, terminando a sua carreira, Timóteo começando. Paulo vai dizer: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde eu ponho a minha esperança, eu sei aonde eu me apego. O que é que Paulo está dizendo? Olha, Timóteo, eu passo por lutas, eu passo por prisões, por perseguições, mas eu tenho aonde dobrar o meu joelho. Eu choro, Paulo, eu choro, Timóteo, mas eu choro aos pés do Senhor. Sabe, irmão, como igreja, nós também, assim como o apóstolo Paulo, precisamos ter essa certeza em nós, que ainda que o dia mal chegue na nossa casa, nós podemos suportar no Senhor. Que ainda que o inimigo se levante contra nós, no Senhor nós podemos suportar. Porque vai ter situações que o Senhor vai nos livrar, irmão. Tem livramentos que talvez eu e você tivemos hoje eu mesmo. O rapaz poderia ter entrado na lateral do carro, poderia ter se machucado, poderia ter me machucado, mas o Senhor livrou. Mas esse eu vi. Mas talvez vindo de Paraty para cá, talvez teve livramentos que nem eu percebi. Mas vai ter situações que Deus vai permitir a gente passar. Vai ter dias que você vai sair com o seu carro, alguém vai vir e vai bater no seu carro. Ah, o Senhor me abandonou. Ah, o inimigo está furioso. Irmão, nós podemos suportar. Nós precisamos suportar. Vai ter tempo, irmãos, que a doença vai vir, você vai orar e Deus vai te curar. Mas vai ter circunstâncias que você vai passar por ela e Deus não vai te curar. Mas Paulo está dizendo: no Senhor eu posso todas as coisas. A questão, querido, é aonde está a nossa esperança. A questão é aonde nós temos colocado a nossa confiança. Eu gosto muito quando Paulo vai dizer ali em Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Resumindo, falando no nosso português, Paulo está dizendo: não importa as circunstâncias, vai favorecer aqueles que confiam em Deus, vai favorecer aqueles que amam a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É confiança. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós sejamos uma igreja madura, que nós sejamos uma igreja que conhece o Senhor. É tempo, irmãos, o nosso pastor sempre tem falado isso. É tempo de nós não sermos uma igreja rasa, ter um relacionamento ali raso, mas um relacionamento profundo com Deus, de conhecer, de saber que quando o vento está soprando, olha, pode até soprar, mas eu posso suportar no Senhor. Vai soprar até onde Deus permitir. Paulo era um homem assim como eu e você, irmãos. E nós temos irmãos, nós temos igreja, nós congregamos, nós temos pastor. Por muitas vezes, esse homem ficava sozinho numa prisão. Talvez quando ele está dizendo isso aqui, ele está sozinho, numa prisão escura, numa prisão ali, cheia de bichos, talvez cheirando mal, mas ele está dizendo: no Senhor eu posso suportar. Se Deus permitiu isso sobre a minha vida, eu posso suportar no Senhor. Nós precisamos entender que muitas das vezes para seguir a Cristo, nós vamos chorar sim. Que muitas das vezes para fazer a vontade de Cristo, nós vamos ser abandonados sim. Que muitas das vezes para viver aquilo que Cristo requer de nós, nós vamos ter que enfrentar muitas coisas sim. E às vezes até abrir mão, mas podemos suportar no Senhor. Podemos resistir no Senhor. Sozinho não. Sozinho vai nos bater o medo, sozinho vai nos dar desespero, sozinho nós vamos entrar em crise, mas no Senhor nós somos fortalecidos.
No Senhor nós encontraremos refúgio. No Senhor nós encontraremos descanso. Eu gosto muito quando Jesus, ele está ali ministrando, né, os seus últimos sermões aos seus discípulos, formando ali os seus pastores, a sua igreja, os seus líderes. E ele vai dizer: no mundo tereis aflição. Ele não termina, né, ministrando poder sobre eles. Ele não termina: olha, eu dou autoridade para vocês pisar. Não, ele termina dizendo: olha, vocês vão passar dias maus. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser traídos. Vocês vão ser presos. Vocês vão ser mortos. Mas tem de bom ânimo. E Paulo entendeu isso sem andar com Cristo. Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo foi chamado depois. Quando Jesus anda com seus discípulos, Paulo não está junto. Quando Jesus é morto e depois ressuscita, passa-se um tempo, os discípulos começam a pregar. Aí entra Saulo, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja. Aí Jesus vai recrutar Paulo. Mas Paulo, diferente deles que muitas das vezes andaram com Jesus, que viram tantos milagres, Paulo não viu milagre da parte de Jesus? Não. Paulo não viu Jesus multiplicar pão. Paulo não viu Jesus andar sobre as águas. Paulo não viu Jesus, ele não estava lá quando Jesus estava ressuscitando Lázaro. Paulo não viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Paulo não viu. Mas esse homem, quando teve um encontro com Cristo, ele entendeu: esse é maior do que eu. Esse que me chama é poderoso para cuidar de mim, seja em qualquer circunstância. Quero abrir um parênteses aqui. Eu e você não vimos Jesus andar sobre as águas. Eu e você não vimos Jesus ressuscitar Lázaro. Eu e você não vimos Jesus multiplicar pão. Mas nós temos a sua palavra. E nós precisamos confiar que ainda hoje Ele é sim poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não importa as circunstâncias, seja no dia bom, mas também seja no dia mau, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer fiel. Paulo vai dizer, né, 1 Coríntios 15, né? Acho que é 15:58, 1 Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Porque a inconstância é a mesma coisa que Deus levantou Elias para falar lá: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? A inconstância é a mesma coisa que Deus fala para João lá, quando vê aquela igreja que não era quente, não era fria, mas era inconstante, era morna. Por isso Paulo vai dizer: sede firmes e constantes. O dia mau vem, as dificuldades vêm. Nós temos dias de choro, nós temos dias de dor, nós temos dias que parece que o céu está de bronze, parece que Deus ficou de mal conosco. Nós vamos ter dias assim, e eu não estou profetizando isso, mas a única promessa na Bíblia que eu não vi ninguém reivindicando, e ela chega, é que no mundo tereis aflição. Você não precisa dizer: me dá minha dose de aflição. Não, ela chega. Ela chega, e chega sem bater na porta, sem agendar, sem marcar dia, sem marcar hora. Ela chega. Mas nós precisamos entender que no Senhor nós podemos todas as coisas, que no Senhor nós podemos suportar. Vai haver dias de dor, mas no Senhor nós podemos suportar. Eu não sei como você chega hoje neste culto, eu não sei como está a sua realidade, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você: você pode suportar no Senhor. O Senhor pode te fortalecer, o Senhor pode te ajudar. Nós precisamos confiar mais em Deus. Paulo confiava em Deus, irmãos.
Paulo confiava tanto em Deus que um dia ele é colocado numa embarcação e ele fala: olha, é melhor que a gente não vá. Mas aquele capitão, dando ouvido ao marinheiro que era experiente, vai dizer: não, o tempo está bom, o marinheiro falou que dá para ir tranquilo. E eles entram numa embarcação para Cesareia. Quando eles estão indo para Cesareia, o tempo que estava bom agora virou e veio uma grande tempestade. Quando aquela tempestade vem, ela começa a varrer tudo, começa a quebrar o navio. E todos ficam desesperados: nós vamos morrer, é o nosso fim, e agora? Paulo poderia ter se levantado. Paulo era muito melhor que eu, irmãos. Paulo poderia ter se levantado e falado: não falei, eu não te disse, vocês não me ouvem. Tá vendo? Se vocês tivessem ouvido o profeta aqui. Não. Quando está todo mundo desesperado, Paulo está orando. Está todo mundo desesperado, Paulo está orando. Posso abrir um parênteses? Pode estar todo mundo desesperado à nossa volta. Deus espera que nós estejamos em oração. Pode estar, meu irmão, o céu desabando. Deus, Ele quer olhar e encontrar os seus filhos de joelho em oração. Está todo mundo desesperado, buscando meios. Joga carga no navio, alivia o navio, tenta isso, tenta aquilo, nós vamos morrer. Aí Paulo aparece. Depois de quê, irmãos? Depois de orar. Sabe o que Paulo vai dizer? Fique tranquilo. Olha, irmãos, tem que conhecer muito a Deus. O pau está quebrando, o navio está se despedaçando, o céu está preto. E Paulo vai dizer: fique tranquilo, porque eu orei. E enquanto eu orava, o anjo do Senhor me visitou. E ele disse: vai perder-se o navio, mas não vai morrer ninguém. Porque esse homem conhecia o seu Deus, irmãos. Não tem batalha que Deus não pode reverter. Eu gosto muito, hoje eu ainda falava com os meninos. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele não chama Golias de gigante. Ele não potencializa o problema. Israel inteiro chamando Golias de gigante. Davi vai chamar Golias de incircunciso, aquele que não tem o favor de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus. Eu gosto quando Deus vai dialogar com Jó e ele vai perguntar para Jó: Jó, aonde você estava, Jó, quando eu criava todas as coisas? Porque às vezes, irmão, nós chegamos e nós achamos que sempre tivemos aqui. Achamos que tudo começou depois que nós chegamos. Não, irmãos. Tem muita água para trás, irmãos. Chegamos agora. O profeta Isaías vai dizer, Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É desse versículo que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Eu tudo posso nele, porque quando ele quer agir, ninguém pode impedir. Paulo está preso fisicamente, mas o espírito está livre. O espírito está livre. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus, Ele não mudou. Seja qual for o tamanho da dificuldade que você está passando, a primeira certeza que você precisa ter: há uma permissão de Deus. Sim ou não? Há uma permissão de Deus. Se chegou até você, há uma permissão de Deus. Então, o primeiro passo, quando o vento sopra forte, quando o gigante se levanta, quando a luta vem, há uma permissão de Deus. 2, segundo ponto, primeiro há uma permissão, segundo ponto, há um propósito de Deus. Lembra de José? Deus dá o sonho para José. José conta os sonhos para os irmãos. Os irmãos vendem José.
José vai para o Egito, José sofre aquela calúnia, vai para o calabouço lá, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, pede para eles se lembrar dele, Deus faz eles se esquecerem, porque não foi eles que se esqueceram, foi Deus que fez eles se esquecer, porque eles vão lembrar, ele vai lembrar 2 anos depois. Se fosse amnésia, ele até lembraria recente, mas 2 anos não. Deus apaga da memória dele, porque se ele sai naquele dia, ele ia ser só um ajudante de cozinha ali. Mas 2 anos depois, Deus vai dar um sonho para Faraó, vai ocultar dos sábios e vai revelar aquele que tem uma promessa. Então, segundo ponto, irmão, se eu estou passando por algo, primeiro ponto, Deus permitiu. Segundo ponto, há um propósito. Terceiro ponto, irmãos, que eu preciso entender, é que a minha postura vai fazer toda a diferença no cenário em que eu estou vivendo. A minha postura vai fazer toda a diferença. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. É a palavra de Deus que diz isso. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Claro, irmãos, que é permissível a gente ficar triste, porque somos humanos. Eu acho que quando Paulo escrevia isso aqui, a Bíblia não fala, e eu não quero acrescentar, mas assim como um homem, talvez com lágrima nos olhos, ele escrevia aos Filipenses: eu posso suportar no Senhor, eu posso resistir. Talvez com o corpo dolorido, não tinha aquele Dorflex, não tinha aquele Torcilax, não tinha aquele Voltaren. Talvez com o corpo dolorido, cheio de marcas, com lágrima nos olhos, ele está escrevendo: eu posso suportar no Senhor. Não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que eu não vou chorar, que eu não vou ficar triste. Nós somos humanos, mas a nossa postura vai fazer toda a diferença. Se eu me acovardar, se eu me entregar, se eu me mostrar fraco, a minha força vai ser pequena. E quando eu então me sentir fraco, eu vou aos pés dele, vou me humilhar aos pés do Senhor e vou dizer: Senhor, ajuda a pouca fé do teu servo. Ajuda, Senhor. Porque Deus não tem problema, irmãos. Deus não vê problema em estender as mãos para nós. Lembra de Pedro? Jesus dá uma palavra para Pedro. Pedro fala: se és tu, manda então eu ter com o Senhor e eu andar sobre as águas. E Jesus vai dizer: então venha, Pedro. E Pedro até começa muito bem, mas quando Pedro começa a observar, porque Pedro era humano assim como nós, o tamanho do vento, a força das ondas, a altura, Pedro vai sentir medo. Você acha que Jesus vai apontar Pedro? Aí, ó, tá vendo? Afundou aí, ó, não confia, não tem fé, não. Jesus vai estender a mão para Pedro e vai levantar Pedro de novo e vai colocar Pedro do lado dele. Vai ter dias, irmãos, vai ter dias, se não for pelo Senhor, nós vamos sucumbir. Vai ter dias que vai parecer ser o nosso fim. Talvez você já passou por dias assim. Talvez já teve dias que você dobrou o joelho para orar e disse: Senhor, se o Senhor não entrar nessa causa, eu não sei o que vai ser de mim. Mas você chegou até aqui. A palavra do Senhor vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando nós entrarmos numa guerra, quando nós entrarmos numa luta, quando nós passarmos por um vale, nós precisamos trazer à nossa memória aquelas outras guerras que nós oramos, pastor Luiz,
e parecia não ter jeito, e Deus reverteu a situação. Porque Satanás muitas vezes, irmãos, ele cega a nossa visão e o nosso entendimento. Nós entramos num problema e parece ser que nunca vivemos outro. Parece que nascemos agora e é o primeiro problema. Eu vou fazer 43 anos. Em 43 anos, irmãos, quantos problemas eu já passei? Quantos problemas? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem te fortalecido. Até aqui o Senhor tem segurado as tuas mãos. Ele não vai faltar hoje. Ele não vai falhar daqui para frente. Foi fiel até aqui. Davi, quando vai dizer, né, o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Todo mundo conhece o Salmo 23. Quando Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Vou ter falta sim das coisas. Às vezes vai faltar o dinheiro da gasolina, às vezes vai faltar a saúde, às vezes vai ter dia que vai faltar alegria, às vezes vai ter dia que vai faltar paz, vai ser tanta guerra, mas o Senhor não vai me faltar. As outras coisas podem até me faltar, mas o meu pastor não me faltará. Paulo conhecia o seu Senhor. Paulo conhecia. A experiência que Paulo teve foi uma experiência maravilhosa. Sabe por quê? Paulo, ele está orando, e aquilo que Deus está mostrando para ele na oração quando ele ficou cego é a mesma coisa que Deus está mostrando para Ananias. E aí quando Ananias chega, Paulo já sabia o que ia acontecer. Porque Deus fala para Paulo: olha, vai entrar um homem aqui, vai impor as mãos sobre você. E fala para Ananias: olha, tem um homem orando, e você vai lá e vai impor as mãos sobre ele. E a partir dali, irmãos, Paulo entendeu que o Senhor faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e ninguém pode impedir. E ninguém pode parar as suas mãos. Eu não sei quais são as suas guerras. Eu não sei quais são os teus desafios. Imagino que assim como os meus, não são pequenos. Às vezes eu olho, irmãos, eu falo: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Às vezes eu vou orar, eu falo: Senhor, se o Senhor, irmão, vou ser sincero, às vezes eu vou orar, às vezes é tanto problema, eu vou orar, eu falo: Senhor, meu coração está irado, se eu for falar tudo aqui, é arriscado eu ficar até bravo. Então, Senhor, me ajuda, que eu não sei nem por onde começar. Agora, sabe o que é o mais lindo? Jesus, Ele não só disse para os seus discípulos que eles teriam uma aflição, Ele disse também que Ele estaria com os seus discípulos até o fim. E Ele disse mais, Ele disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E uma das qualidades do Consolador é interceder por nós quando nos falta palavras. Tem dias, irmãos, que você vai dobrar o joelho para orar e não vai vir palavras, pastor Luiz. Só vem lágrimas e ninguém vê. Você tenta até falar, mas sabe, parece que tem um aperto dentro aqui. Você fala: Senhor, parece que eu vou estourar, parece que eu vou explodir. Chega a doer, irmãos. Já passou por isso? Alguém já passou por isso? Irmãos, tem dia que a gente enfrenta algumas coisas, parece que dá um nó aqui dentro, parece que pega aqui dentro e faz isso, ó, e dói. E aí você dobra o joelho até na intenção de orar, mas não sai palavra, só lágrimas. Mas como que Deus vai saber? Primeiro que Ele é onisciente, conhece tudo. Salmo 139:1, 139:1, tu sondas e me conhece o meu deitar e o meu levantar.
139:3. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces. Então, primeiro, porque ele conhece tudo. Segundo, porque tem o Espírito Santo, que colhe, sabe, aquelas lágrimas, que só cai lágrima, não sai palavras, e chega no céu como oração. E aí, irmãos, é essa a diferença de tudo que eu te falei. E eu vou terminar aqui com 3 minutos. Sabe qual é a diferença nossa para quem não serve ao Senhor? Não é que não vai passar a luta. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então, a diferença é que nós temos em quem confiar. A diferença é que nós temos um Pai que vai cuidar de nós, um Pai que quando nos faltar a força, Ele vai entrar com a força dele. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Paulo poderia dizer tantas coisas, irmãos. Um homem preso poderia escrever tantas coisas. Desabafo de um homem preso, agonia de um homem preso, abandono de um homem preso. Mas Paulo vai ter uma postura diferente. Lembra do que eu falei? Que a postura faz toda a diferença. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Está até doendo, a carne está judiada, talvez o coração entristecido, abandonado, sozinho, talvez com fome. Mas Paulo vai dizer: eu posso suportar nele. O meu Deus é capaz de me fortalecer nessa aflição. E eu quero liberar esta palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Não importa o tamanho do vento, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do gigante, o nosso Deus é capaz de nos fortalecer nesses dias. O nosso Deus é capaz de ir à nossa frente. O nosso Deus é capaz de vencer por nós quando nos faltar as forças. Somente aqueles que recebem, aplaudam o nome do Senhor e glorificam o nome dele. Ainda hoje o Senhor é forte, é poderoso, e nele nós podemos suportar todas as coisas. Vencer, nem sempre. Não se esqueça disso. Para com esse evangelho que você vai vencer sempre. Não existe isso. Evangelho existe cruz. Evangelho tem perseguição. Evangelho tem morte. Evangelho vai ter dia que Deus não vai te livrar. A pessoa vai enfiar a mão no seu rosto, vai te bater. Você fala: Deus, você não me livrou. Porque ele, primeiro, ele permitiu. Segundo, porque ele tem um propósito. E o nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. Evangelho tem tudo isso. Mas evangelho também tem vitória, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Não é só luta, não é só guerra, tem vitória no Senhor. Mas nós podemos suportar. Diga assim: eu posso, no Senhor, suportar todas as coisas. Mais uma vez, diga: eu posso, no Senhor, suportar todas as coisas. Dê mais um aplauso a Ele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus, meus amados. Tudo eu posso. Em Cristo temos tudo que precisamos. Do que Ele nos oferece é o tudo. E o tudo que Deus tem para nos dar é suficiente para vivermos. Quero lhe convidar a se colocar de pé. Aleluias. Senhor, nós entendemos a riqueza do Teu reino. Nós entendemos as minúcias do Teu reino. Paulo, entendendo sobre todas as coisas, é porque ele entendia que no Senhor ele tinha o suprimento de todas as coisas. As suas necessidades eram supridas. E em Cristo nós temos isso, Senhor, de entendermos, Pai,
que podemos todas as coisas. Mesmo que às vezes somos privados diante de consequências ou diante de adversidade. Mas entendemos que no Senhor podemos todas as coisas. No Senhor temos a segurança. No Senhor nós podemos todas as coisas. Por isso nós queremos entender isso, Senhor. Que não serão os embates, que não serão as dificuldades do dia a dia, mas que serão o nosso foco, o nosso alvo de conseguirmos tudo no Senhor. Tudo aquilo que tem o Senhor para nós, nós queremos e nós vamos conquistar, Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite. Traga a essência do teu Espírito Santo, para que teu povo, Senhor, possa desfrutar, deleitar, como o salmista disse, no Senhor. Descansar na provisão do Senhor. Porque a segurança no Senhor é de que nós podemos tudo. É de que nós podemos todas as coisas. Como diz a tua palavra em Lucas 1,15, não há demasiadamente nada impossível, Senhor. E nós queremos entender isso. Queremos, ó Deus, neutralizar todas as palavras que o inimigo às vezes sopra nos nossos ouvidos. Dizemos que somos frustrados, dizemos que somos derrotados. Não, nós podemos todas as coisas. No Senhor temos essa garantia. Não no homem, mas no Senhor nós temos essa garantia da vitória. E nessa garantia, Senhor, nós podemos todas as coisas. Porque o Senhor disse em Hebreus que nós somos co-herdeiro de uma herança. Pai, nós não somos merecedores, mas o Senhor nos deu, porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama e nos intitulou como co-herdeiro da sua herança. Por isso nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia. Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que possamos continuar firme em cima dessa palavra poderosa, que possamos continuar firme na promessa do Senhor. Amém? Deixa eu só dar um aviso aqui, dia 8 de março, às 15 horas, chá das mulheres, chá departamento feminino. Nossa missionária Angelita pede para avisar as irmãs. Guarde aí, marque na sua agenda, dia 8 de março, às 15 horas aqui na igreja. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Você pode sair do seu lugar e dar um abraço no seu irmão. Você que está à minha direita, dê um abraço no meu irmão que está à minha esquerda, no meio. Amém? Beijo no seu coração. Deus abençoe todos que nos assistem online, em nome de Jesus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Voz do que clama